Já estamos vendo aqui por imagens o nosso Marcelo Vitorino. Seja bem-vindo, Vitorino, novamente ao programa. Eu queria te perguntar, inicialmente, justamente por que você acha que essa vantagem que o Lula tinha para o Bolsonaro vem caindo semana a semana? Bom dia a todos. Prazer estar aqui, poder falar com a Zoe hoje, com vocês todos, com os nossos ouvintes. Eu acho que o Lula ele está tomando decisões de falar para a base dele mais restrita. Então, ele está falando muito para o convertido. Quando ele faz isso, o eleitor médio se afasta dele. A impressão que eu tenho até, você vê, agradecendo o apoio do MTST, ele tem falado contra o mercado. Ou seja, a impressão que me dá é que ele está querendo que diminua mesmo essa distância para que Bolsonaro não desista de sair candidato. Porque ele está fazendo tudo na contramão do que se esperaria de alguém que precisa buscar o apoio do eleitor médio. Agora, essa história passa também pelo Geraldo Alckmin, né, ô Salles? Como é que o Alckmin vai se ver justamente dentro de um governo em que o MTST lidera? Bom, Paulo, de fato, a presença, o convite, né, e aparentemente aceito já de antemão por Geraldo Alckmin de ser vice de Lula, é uma tentativa de fazer uma lavagem de imagem do Lula, né? Tentar trazer, aliás, o efeito que foi dado quando aquele de Minas, José Alencar, era o vice do Lula lá atrás, tentar acalmar o mercado. Só que aqui há algumas diferenças. Primeiro, o próprio Geraldo Alckmin, em 2018, disse que a candidatura do PT era a tentativa de voltar à cena do crime. Isso não mudou. O petista está querendo voltar à cena do crime agora com o Geraldo Alckmin de carona. De qualquer forma, esta coexistência que você destacou bem, ela é muito complicada. O MTST é um movimento de invasão de propriedade, né, de desrespeito da lei e da ordem, assim como o MST é no campo. Quem acredita que o MST é um movimento que quer terra? É claro que ele não quer terra. É um movimento político. O Instituto Paraná Pesquisas, né, ouviu entre os dias 3 e... Tivemos uma intercorrência aqui, Salles, momentânea, pode continuar. O MTST agindo. O MTST invadiu o programa. Está invadindo o programa aí, pô, Paulo. Deve subir as ações da Taurus e da CBC. Mas é a forma... Ô, Salles, mas qual que você acha que vai ser o discurso que o Geraldo, caso ele seja confirmado mesmo como vice do Lula, e do próprio Lula... sobre essa aliança entre os dois, já que existem essas declarações do Alckmin dizendo que era o criminoso de volta à cena. Como é que eles vão readequar esse discurso? Vai ser assim, estamos unidos contra o Bolsonaro, é isso? Vini, e tem um ponto nessa fala do Vini que é o seguinte, o PT de São Paulo entregou o plano de governo ao Haddad, que é o seu candidato a governador, com críticas absolutamente ferrenhas às gestões de Geraldo Alckmin em São Paulo. Ou seja, como é que fica? Então, para o governo não serve, mas serve para a vice-presidência? Pois é a exacerbação das incoerências da política brasileira. Você ter um candidato, Geraldo Alckmin, que era até ontem um grande opositor do PT aqui no estado de São Paulo, pedindo voto a partir de agora para o candidato do PT. Muito embora já tenha gente dizendo que o candidato vai ser o Márcio França, com o Haddad de Senado e o Boulos de vice do Márcio França. Já estão falando isso aí, que isso seria um entendimento para poder compor, inclusive, em razão desse acordo nacional do PSB com o PT. Sendo isso ou não, o fato é que, de certa forma, é preciso reconhecer que o Márcio França, no eleitorado paulista, tem menos rejeição, embora também tenha a sua rejeição, mas tem menos rejeição do que o Fernando Haddad, que é petista, e o povo paulista, por uma questão de alergia de pele, principalmente a turma do interior, não deixa o PT governar o estado. Mas o fato é que é uma situação é uma salada russa aí, para usar o termo do momento, dessas alianças à esquerda. O Geraldo Alckmin ser vice do Lula, uma incongruência total, e o Geraldo precisa torcer para ser vice mesmo e eventualmente ganhar a eleição, porque senão a carreira política dele acaba. Porque, de fato, os eleitores conservadores do estado de São Paulo que votavam no Geraldo Alckmin, hoje já não votam mais. Portanto, não agrega um voto à candidatura do Lula. O Lula, por outro lado, caindo na pesquisa, como vocês mostraram agora aqui. E o discurso vai ser esse mesmo, Salles? Estamos nos unindo para derrotar o Bolsonaro, é isso?
Só pode ser, né? Como é que você vai justificar a união daquele que disse que o Lula queria voltar à cena do crime, que o PT queria voltar à cena do crime, né? Tem todos os vídeos do que o Geraldo acha do PT, principalmente na campanha de 2018, que foi a última eleição, não é que foi 30 eleições atrás, foi na última. Sim. Então basta você resgatar esses vídeos, expor essa incoerência, aí eles vão dizer, não, mas contra o Bolsonaro é tão ruim que a gente se une. Quer dizer, mostra que a união, no fundo... Né? Não, e eles estão contando com o segundo turno ser contra o Bolsonaro. Então, esses eleitores do Alckmin dificilmente votariam no Bolsonaro num segundo turno. Então, eles estão contando com isso, que o Bolsonaro vai ser, né, vai para o segundo turno com o Lula. Eu quero ouvir um comentário de vocês sobre a atuação do Sérgio Moro nessa pesquisa, porque ele caiu de 10% para 7%. E aí, Zoe? Olha, o Moro mesmo falou essa semana, ao final da semana passada, que está cogitando na possibilidade de ir para o Senado. Então, ele já está se colocando aqui publicamente, né, como um possível senador, um pré-candidato ao Senado, e não mais a presidência. Então, isso acaba, com certeza, atrapalhando. Tem também a questão do MBL, que por mais que ele tenha ido contra as falas, se posicionado contra as falas do Arthur Duval, falou que vai continuar aliado do MBL. E a gente vê aí o Renan desrespeitando a Janaína Pascoal, desrespeitando mulheres, todo mundo super atacado, não coloca publicamente as contas da viagem à Ucrânia. Então, ele continua associado à imagem do MBL. E a terceira questão é que nas entrevistas, nos podcasts que ele participa, não coloca uma ideia, né? Um posicionamento firme, né, não tem um projeto de governo. É só atacar o Lula, o Bolsonaro e falar em anticorrupção. Mas alguma coisa para tirar o Brasil do buraco por causa da pandemia, não tem nada concreto. Olha, eu não sei quem é o responsável pela comunicação do Sérgio Moro, mas esse cara merece tomar uma bela de uma bronca, né? Porque eu não sei se vocês viram o vídeo de ontem. Ontem não. Ontem. Ontem foi o dia. Acho que eu sei qual que você está falando. Um vídeo em que o Sérgio Moro liga para uma seguidora, enfim, para justamente agradecer pelo Dia Internacional das Mulheres. É a mesma naturalidade, a mesma naturalidade do Vini do BBB, né? A né? naturalidade daquele negócio assim, é horrorosa. É um negócio assim, ele fala, meu Deus, não é nada forçado. Pra que fazer um negócio desse? Cola, parece um vídeo do Geraldo da Dona Marluce. É muito amador. Gente, você lembra do vídeo do Geraldo da Dona Marluce? Agradecer a Dona Marluce. E no fundo do vídeo, Dona Marluce. Ô Vitorino, você trabalha com campanhas eleitorais, cara, não foi um erro um vídeo desse? Porque é só quem viu mesmo sabe do que eu tô falando, sugiro até que vocês vejam esse vídeo para que vocês também possam analisar, mas é um negócio tão forçado, aquilo, visivelmente ele tá constrangido de estar ligando pra pessoa, ele não tá se sentindo à vontade. Aí eu pergunto, pra que publicar um negócio desse? Paulo, é o seguinte, assim, pensa comigo, tem um cara que enquanto juiz criminalizou todo o trabalho do marketing político. Quem ele vai conseguir que seja de ponta, bom, competente para trabalhar para ele? Eu não trabalharia de jeito nenhum. Nem eu não trabalharia para ele, eu não trabalharia para o Bolsonaro. Ou seja, você tem uma série de marqueteiros que não querem trabalhar para essas figuras. Porque assim, não dá para trabalhar para ele porque ele criminalizou o marketing político. O Bolsonaro é o cara que quer fechar o Congresso. Ou seja, seria incoerente da minha parte trabalhar para alguém que quer fechar o Congresso, que gostaria de fechar o Judiciário. Para o Lula, você faria a campanha? Mas de onde saiu essa ideia que o Bolsonaro quer fechar o Congresso? Desculpa. Quando você fala, eu não lhe interrompo. Então vamos tentar só ter Depois você fica à vontade. Assim, você falou coisas aí a respeito do Lula e do Alckmin que eu discordo, mas eu deixei seu pensamento. Não, mas me explica aí, qual é a fala do Bolsonaro que quer fechar o Congresso? Não, ele já fez várias. Aquele 7 de setembro, vocês esqueceram? 7 de setembro passou agora. Inclusive, nos grupos qualitativos, o 7 de setembro foi o evento mais nocivo para o Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Quem era apoiador do Bolsonaro, que queria que ele fechasse o STF,
se frustrou naquele 7 de setembro. Justamente porque ele não fez o que você está falando, ele não fechou o Congresso. Uma coisa é apoio. Claro que não fechou, Alguns apoiadores defenderam essa ideia de fechamento de Congresso. Outra coisa, do que você falou agora. Não é o contrário, não. Você sabe muito bem disso. Ele não fala de hoje que tem que fechar o Congresso. Se quiser, a gente recupera vídeos dele falando disso. Vitorino, e o Lula, que quer controlar a imprensa? Para ele, você faria a campanha? Você trabalharia na campanha dele? O Lula está completamente equivocado em qualquer lei de censurar a imprensa. Isso é uma maluquice. Não é porque o Bolsonaro é ruim que eu tenho que achar o Lula bom, gente. Vocês têm que parar com essa Não, mas você falou que não faria campanha pro Moro nem pro Bolsonaro. E pro Lula? O Lula ainda é democrático. Eu acho que ele cometeu erros e comete erros. Mas ainda é democrático. O cara declara publicamente que quer censurar as redes, quer fazer uma mudança em toda a legislação de direito de liberdade de expressão. O cara fala que tem democracia na Nicarágua. Esses caras foram treinar guerrilha em Cuba. O que de democrático tem esses caras, meu? Foro de São Paulo é democrático aonde? Se eu fosse trabalhar, eu exigiria que isso saísse do projeto. Eu não participaria de um projeto que fala sobre isso. De jeito nenhum. Então, assim, não estou vendo qual que é a diferença. Escuta, e o que você... Por favor, Paulinha. Que o Vitorino falou que ele discorda de algumas coisas que o Salles falou em relação ao Alckmin e ao Lula. Queria que ele trouxesse também esses pontos. Só quer colocar pimenta, acontece? Né? Então, eu vou ser bem breve, porque essa pauta passou, mas eu serei muito breve. A gente, geralmente, no Brasil, faz um negócio chamado presidencialismo de coalizão. Você elege um presidente com uma corrente ideológica e depois ele passa 4 anos tentando ter o apoio do Congresso. Quando você junta um presidente e um vice-presidente que pensam de maneira diferente e que não seja, obviamente, um subalterno ao outro, como hoje é o Moro, é o Mourão a respeito do Bolsonaro, isso pode ser positivo. Já foi no passado, nós elegimos o vice-presidente separado do presidente. Isso mudou. Quem sabe agora, a gente tendo figuras que pensam diferente, não deixa, por exemplo, o Lula ir para o extremo. Poderia ser uma boa. 14 anos de... Mas você acha mesmo? O vice nunca tem poder, né, Vitorino? O vice sempre é o vice, fica lá escanteado, enfim. Não sei, no Brasil o vice assume. Só quando o presidente perde a sua popularidade, como aconteceu com a Dilma. Porque, por exemplo, se você pegar um Hamilton Mourão hoje... O Hamilton Mourão hoje é um cara escanteado no governo, visivelmente. Não, mas é diferente. O vice não tem peso quando ele não tem capacidade de assumir. Agora, você tem um vice como o Geraldo Alckmin, se você fizer bobagem, o Congresso te tira do lugar, meu amigo. É que ninguém quis tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão. O que ele está dizendo é que se tem um vice tipo um Temer que consegue mobilizar de fato as pessoas para derrubar a presidente Dilma, o pessoal apoia e você corre um risco. Então, Collor derruba... E o vice do Bolsonaro, quem vai ser na avaliação de vocês? Braga Neto. Braga Neto hoje? É o nome? É um excelente nome. Aliás, a gente podia ter aqui, convidar 2 generais do presidente Bolsonaro que são excelentes. O general Heleno, para ser nosso candidato ao Senado aqui em São Paulo, e o general Braga Neto para ser vice do Bolsonaro. Com isso, você dá uma disciplinada, digamos assim, nesse risco de vices aí que falou... E aquela história lá do Gilson do turismo? O que você acha, sabe? Não, o Gilson não vai ser vice do Bolsonaro. Não sei, O Gilson pode ser, talvez, candidato ao Senado lá em Pernambuco, mas vice do Bolsonaro não vai ser. Ô Paulo, agora a gente brincou da questão do Pacheco, mas pode ser que por trás disso tenha, assim, um movimento importante que seja o apoio do PSD agora com a retirada da candidatura do Pacheco ao próprio Lula, né? Se o Kassab, porque o Kassab está sempre próximo tem uma intenção de lançar o Eduardo Leite, né? Ele não quer a vice-presidência. Ele não vai queimar cartucho de negociação política do PSD para ter a vice-presidência Mas o apoio do partido já... Mas o apoio é em troca de ministérios futuros. Então ele pode até colocar, eventualmente, se o Eduardo Leite se filiar, que ainda também não está claro se ele vai, de fato, topar ir para o PSD para concorrer à candidatura de presidente da República ou tentar a reeleição no governo do Estado lá no Rio Grande do Sul, mas o fato é que há a possibilidade do PSD apoiar o Lula em troca de ministérios. Ele não quer a vice-presidência, isso já está claro.